vezes. Você é escrava da sua mãe. Se ela mandar você comprar pão, você tem que ir na padaria. Eu vou por gentileza, tá entendendo? A minha mãe sabe que a escravidão já acabou. Eu estudei isso ontem. A Lei Áurea foi assinada dia 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, acabando com a escravidão no Brasil. Muito bem! Vai tirar 10! É você que tá dizendo. Eu não. Estava escrito no livro. Eu vou te mostrar. O cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início desta audiência pública, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o modo silencioso. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para a audiência pública que irá discutir a questão do ensino profissionalizante no Distrito Federal. Audiência esta proposta pelo deputado Rogério Ulisses. Convidamos para tomar assento à mesa e presidir os trabalhos o excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar desta Casa, autor da iniciativa, deputado Rogério Ulisses. Bem, boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública na Câmara Legislativa para discutir a questão do ensino profissionalizante no Distrito Federal. Gostaria de convidar para tomar parte à mesa o excelentíssimo senhor secretário de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, o deputado Isalci Lucas. Seja bem-vindo. Gostaria de convidar também para tomar assento à mesa o coordenador-geral de Infraestrutura da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, o senhor Luiz Carlos Rego. Gostaria de convidar o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, o professor Denilson Costa. Gostaria de convidar o diretor da Escola Técnica de Brasília, o professor Carlos Antônio Santiago. Gostaria de convidar o diretor do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, o professor José Antônio. Por fim, gostaria de convidar para compor a mesa o representante do Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar, o senhor Denivaldo Alves do Nascimento. Muito bem. Como todos tomaram, primeiro eu queria agradecer a presença de todos, dos alunos, dos professores, agradecer aqui a presença das pessoas que estão compondo a mesa, em especial do secretário, do deputado Isalci Lucas, que teve a disponibilidade de vir conosco debater a questão do ensino profissionalizante. Quero agradecer a presença das pessoas que estão na galeria, de alguns alunos também que estão na galeria, espero que, em função talvez da faixa muito grande, eles estejam com dificuldade de assistir aqui a audiência. Se quiserem depois movimentar um pouquinho para poder assistir melhor, fique à vontade. Quero agradecer também a audiência das pessoas que estão nos assistindo pela TV Distrital, canal 9 da NET. Essa audiência pública ela será transmitida
pela TV Distrital, e acho que é um momento importante aqui na Câmara Legislativa. Ainda no mês 3, no dia 14/3/2007, no início dessa legislatura, eu fiz um requerimento para a realização desta audiência pública. No mês 3, eu fiz uma visita a algumas escolas profissionalizantes, fui na escola de Ceilândia, onde faltavam professores, você tinha uma demanda muito grande de deficiências naquela escola. Tive um contato também com alguns professores da Escola Técnica de Taguatinga, que me trouxeram algumas demandas, algumas das dificuldades que eles estavam encarando naquela escola. E ainda no mês 3, eu protocolei o pedido de audiência pública. Ficamos aguardando o melhor momento de fazer essa audiência para tratar da questão do ensino profissionalizante. No dia 14 de setembro, agora de 2007, o governo do Distrito Federal fez um decreto onde, enfim, a proposta seria a transferência da estrutura do ensino técnico profissionalizante da Secretaria de Educação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Mais uma vez, fui procurado por vários professores, alunos, a gente percebeu que, de certa forma, esse debate era um debate importante para ser feito aqui na Câmara. Vários parlamentares, na última sessão ordinária, fizeram um discurso sobre esse tema, alguns concordando, outros discordando, e a Câmara Legislativa tem esse papel, aqui é a Casa do Povo. A nossa vontade, nessa audiência, é ouvir os questionamentos por parte daqueles que convivem, trabalham o ensino profissionalizante do Distrito Federal, ouvir a versão do governo sobre essa medida que se pretende adotar e buscar, na verdade, uma solução para a questão da educação profissional no Distrito Federal. Eu sou oriundo de uma escola profissionalizante, eu fiz magistério na Escola Normal de Brasília. Ao lado da Escola Normal de Brasília, nós tínhamos o Elefante Branco como uma grande referência do ensino profissionalizante no Distrito Federal, e nós percebemos que, ano a ano, essa vertente de ensino tão importante vem definhando, faltam investimentos, faltam recursos, falta dar para o ensino profissionalizante a verdadeira importância que ele tem. E eu vinha conversando, antes de entrar aqui, que eu não conheço um político no Distrito Federal, e talvez no Brasil, que durante a campanha eleitoral não fale da importância do ensino profissionalizante. Eu não conheço um político que não fale que vai defender o ensino profissionalizante, que acredita que ele é uma opção, que ele é uma alternativa para os jovens terem acesso ao mercado de trabalho, para poder facilitar a questão da qualificação da mão de obra. Essa semana, domingo mesmo, a matéria no Jornal de Brasília, no Correio Brasiliense, dizendo que quase 13 mil vagas de emprego não foram ocupadas esse ano por falta de qualificação profissional. Então, muitas vezes, o emprego existe e você não tem uma pessoa qualificada para ocupar aquela vaga. E tem uma massa de desempregados que não tem acesso ao ensino profissionalizante público e de qualidade, que poderia estreitar essa distância entre o jovem e o mercado de trabalho. Então, uma medida como essa, um decreto como esse, pode ser, na verdade, uma alternativa de solução ou uma preocupação legítima dos profissionais de educação. A audiência pública tem esse objetivo, esclarecer os fatos para que a gente possa acompanhar essa política educacional que é tão importante aqui no Distrito Federal. Ela não tem um fim em si mesma, a audiência pública ela não é conclusiva, mas ela tem um papel fundamental. E aqui na Câmara Legislativa, nessa nova legislatura, nós temos feito debates sobre os temas mais importantes do Distrito Federal. Tivemos debates aqui sobre a questão do transporte público, onde muita coisa pode ter sido para construir melhor o Brasil Entregada, por exemplo. Tivemos vários embates, ora apoiando o governo, ora questionando o governo aqui, acolá, enfim, tentando contribuir, na verdade, para melhorar a qualidade de vida no Distrito Federal. De tal sorte que o nosso procedimento na audiência pública será o seguinte: nós iremos dar a oportunidade de fala para todos que estão compondo a mesa, com um tempo, vamos tentar estabelecer um tempo razoável para que todos possam falar, algo em torno aí de 5 minutos para cada orador, dar o seu ponto de vista a respeito do ensino profissionalizante como um todo
e a respeito do decreto, né, a sua avaliação, enfim, dessa medida governamental. Nesse momento, seria interessante que houvesse o mínimo possível de interferência por parte do plenário para que a pessoa possa formular a sua conclusão. E, ao final das falas, se tiver alguma pergunta que alguém queira fazer, pode encaminhar por escrito aqui para a mesa, que ela será feita. Nós vamos dar a oportunidade do secretário também poder expor, né, os motivos deste decreto e as expectativas para o ensino profissionalizante, de tal forma que eu acho que vamos ter aqui um momento de muita cidadania, de muita reflexão e de muita preocupação com um tema que é um dos mais importantes do Distrito Federal hoje, que é a questão da educação profissional. Em primeiro lugar, o primeiro orador, vamos seguir a ordem feita pelo cerimonial da casa. O primeiro representante, o primeiro orador inscrito, é o representante do Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar, o senhor Denivaldo Alves do Nascimento. Vou passar a palavra, então, para o senhor Denivaldo. Tem 5 minutos. Se quiser fazer uso da tribuna, pode ficar à vontade. Se quiser falar aqui da mesa mesmo, pode ficar à vontade. Eu prefiro a tribuna. Boa noite, companheiros e companheiras, professores e alunos, né? Auxiliares também. Bom, eu quero dizer que essa audiência pública, quero agradecer o convite do deputado Jorge Ulisses, essa audiência pública. Eu acho que é de fundamental importância o uso dessa casa com esse objetivo, até porque nós tivemos poucas oportunidades de estar discutindo esse assunto no espaço democrático. Aliás, a última coisa que nós tivemos foi algo discutido com a luz da democracia. É tanto que esse debate já vem se fazendo nas escolas técnicas, já passamos pelo CEPES, pelo ETB, onde vem se fazendo esse debate da questão da mudança das escolas técnicas para a ciência e tecnologia. E aí é uma medida que foi tomada de forma que a gente considera assim um tanto quanto abrupta, sem discutir com nenhum segmento da sociedade, não perguntou a um aluno, a um professor, a um auxiliar que estava ali naquela escola, que dedicaram a vida ali naquela escola, construíram todo esse processo naquela escola, formaram vários alunos no decorrer do curso daquela escola. Tem hoje profissionais no mercado de trabalho, fruto do trabalho desses companheiros que estão aqui, fruto dessa dedicação, afinco daquela escola, de manter aquela escola preservada do jeito que ela é, tanto a ETB quanto o CEPES e outras escolas técnicas que estão querendo transferir para a ciência e tecnologia. Então, essa coisa ela não se trata dessa forma, ela se trata de forma democrática, consultando aqueles segmentos que estão ali, para saber deles o que eles acham, qual a opinião deles enquanto profissionais a respeito disso. E aí, com esse decreto do governador, o que aconteceu? Causou uma certa instabilidade e insegurança em todos aqueles profissionais que ali estavam, desde os professores, alunos e auxiliares, em que eles não sabem o que vai acontecer da vida deles daqui para frente. De todos esses segmentos. E aí eu acho que o mínimo que se pode fazer é perguntar para eles o que será da vida deles, né? O que eles têm a oferecer, o que de importante eles têm de sugestão para dar. Então, eu acho que essa medida ela é um tanto quanto preocupante, porque nós tratamos hoje de uma questão que é fundamental, aí o deputado colocou muito bem, que hoje as bandeiras que são levantadas por alguns governantes, por alguns candidatos, na verdade, é um ensino profissionalizante. Para você ver a importância que é um ensino profissionalizante. Então, não é para ser tratado dessa forma. Então, eu acho que esse debate agora, hoje aqui, é para esclarecer sobre isso. Porque aqui, nós estamos numa casa onde essa atitude tomada através de um decreto do governador, ela feriu dois princípios aqui. O princípio constitucional, que fere o artigo 37 da Constituição, e o princípio da lei orgânica,
Tá certo? Que fere o artigo 71 da Lei Orgânica. Que qualquer medida desse porte, ele tem que ser discutido, além de ser discutido no espaço democrático com todos os segmentos interessados, ele tem que se transformar em lei. Tem que passar, inclusive, por toda a bancada de deputados distritais para que assim o faça. E aí, essa comunidade vem para dentro da Câmara Legislativa saber se isso é importante ou não, se isso é fundamental para a sociedade ou não. Então, atitudes como essa, nós temos que usufruir daqueles espaços democráticos numa sociedade democrática. E a Câmara Legislativa é para isso. O papel do governador é isso, é discutir e não chegar e tomar uma atitude por decreto e privatizar uma escola, algo que deu certo, algo que está dando certo. Porque todos que estão aqui construíram as suas vidas na escola e deu certo. Formaram vários profissionais, uma coisa que deu certo. Se isso é ou não para melhorar, se a gente se mudar para a ciência e tecnologia com maior possibilidade de mudança, maior instrumento, enfim, melhores condições, queira ou não, isso tem que ser chamado para discussão. E nós estamos aqui hoje nessa casa para ouvir do secretário de Ciência e Tecnologia qual a real importância ou qual é o real interesse que se tem de Vou lhe dar mais tempo aqui para concluir, só um minuto. Me auxilia aqui, Carlos, por favor. Mais 2 minutos. Mais 2 minutos. Som. Então, a pergunta é essa: qual o real interesse, com que propósito, com que objetivo, e se é realmente para melhoria tanto desses profissionais que está aqui, e melhoria para a sociedade em geral, que usufrui dessas escolas. Tá ok? É essa a pergunta que eu deixo aqui. Quero deixar um grande abraço com os companheiros. O Sindicato dos Auxiliares está aqui disposto a debater esse assunto até a última instância, e junto com os companheiros, porque nós sabemos também o que vai ser da vida dos nossos companheiros profissionais que estão lá, se vão ser mudados para ciência e tecnologia, e se seus direitos vão ser preservados. Da mesma forma, os professores, enfim, e todos que ali estão. Eu acho que é com o princípio da democracia que a gente respeita a sociedade e a gente chega a um objetivo comum. Um grande abraço, companheiros, e a luta continua. Muito obrigado aí, o senhor Denivaldo Alves, pelas suas considerações. Queria passar a palavra agora para o diretor do Sindicato dos Professores no Distrito Federal, o professor José Antônio. O senhor também terá 5 minutos. Se quiser fazer uso da tribuna, fique à vontade. Eu estou aqui, Antônio, na verdade, aprendendo a lidar com o reloginho que eu não conhecia ainda. E queria dizer que essa audiência está sendo transmitida ao vivo para a Escola Técnica de Brasília por meio informatizado. A escola tem um site e ela está transmitindo ao vivo, em tempo real, a nossa audiência. Obrigado. Fique à vontade, professor. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria aqui elogiar esta atitude do deputado Rogério Ulisses e dizer que são com ações como essas que a Câmara Distrital, o Parlamento do Distrito Federal estará se resgatando. É debatendo com a sociedade. É inadmissível, no terceiro milênio, ainda termos atitudes arbitrárias desta forma, onde o governo desconsidera a capacidade do cidadão de poder pensar o seu dia a dia, pensar o que quer para os seus destinos e desconsiderar a importância que é o debate no terceiro milênio. E aqui, por uma ação verticalizada, um decreto que nós abominamos, atender às pressões dos seus aliados políticos, arrumar cabide de emprego para seus aliados políticos, porque o que se vê nesta atitude é tão somente pegar o que está dando certo da escola pública no Distrito Federal e entregar, sem dúvida alguma, para os patrões das escolas particulares, aqui representado pelo ex-deputado Isalcide Lucas.
Nós sabemos a quem representa esse cidadão. O mesmo cidadão do cheque educação. O mesmo cidadão que sempre tratou mal o trabalhador da escola particular, com os piores salários durante a gestão deste senhor na direção do sindicato. E hoje, como não foi eleito deputado federal, tem que ter um cabide de emprego, porque é da bancada aliada do governo do Distrito Federal. E aí a gente tem que se reportar aquilo que dizia o Rogério Ulisses, que ele é oriundo da escola pública de qualidade, o curso normal de magistério. E no governo passado, que o senhor deputado Isalci era membro da bancada, acabou com o que se tinha de melhor na escola pública do Distrito Federal, que foram as escolas normais, com o discurso de criar institutos superiores de educação. As 7 escolas normais foram fechadas e não se criou um instituto sequer de educação superior. O que se fez foi abrir este mercado para o ensino de terceiro grau, curso de magistério, pedagogia, com currículo reduzido para atender, sem dúvida alguma, aos patrões das escolas particulares. E aqui agora, nós estamos vendo a mesma ação sendo perpetrada por um governo que vem dizendo que a educação pública ele é oriundo e que estaria preocupado com a qualidade da educação. Como é que se preocupa com a qualidade e vai-se na contramão da história? Hoje o governo federal está propondo a ampliação das escolas técnicas a nível de segundo grau, os Cefetes. E querem acabar com as escolas profissionalizantes que dão certo, para entregar para a ciência e tecnologia, para dar um passo a fazer aquela medida da política do Estado mínimo, que é o empresário adotar uma escola, é entregar para o sistema ESSO, dizer que o empresário é que tem que dizer o que interessa a ele em termos de educação. É isso que nós queremos, senhores? Acredito que não. Acredito que não. Se querem investir, querem trazer mais recursos para o ensino profissionalizante, que o façam, pois as 2 secretarias estão no mesmo governo, que transfiram, então, os recursos da ciência e tecnologia para a pasta do ensino profissionalizante contido na educação via Secretaria de Estado da Educação. Não é fazer manobras desta natureza, porque o povo do Distrito Federal pensa, o povo do Distrito Federal dará respostas. Aqui, nós estamos colocando claro que a comunidade, em momento algum, foi ouvida. E como é que se fala em qualidade sem consultar a parte interessada? Sem consultar quem estará afetado com estas medidas? Sem consultar quem faz a educação neste Distrito Federal, que é tida e a vida como a melhor educação que querem acabar? Porque no governo passado deram um passo significativo. E este, se for nesta linha, estará dando mais um passo para atacar a qualidade da educação. E os reflexos virão rapidamente. A ação praticada pelo governo passado, nós estamos vendo. A avaliação feita pelo MEC, o Distrito Federal caiu consideravelmente. Por quê? Porque não tratou a educação com devido respeito. Fez uma mudança na jornada de trabalho dos profissionais, abarrotou as salas de aula. Eu vou lhe dar mais 2 minutos, para que o senhor possa concluir. Eu agradeço, deputado. E quero dizer, abarrotou as salas de aula e precarizou as condições de trabalho. Então está aí, o Distrito Federal, tido e havido, como a melhor educação do país, hoje não o é. E não é por falta de profissionais qualificados, não. É por falta de investimento, é por falta de condições de trabalho. E não é com ações como estas que nós vamos galgar a condição de escola de primeiro mundo. Aqui nós trazemos nossos protestos e dizemos, o Simpro sempre esteve aberto a debater a educação com quem quer que seja e não vai se furtar em estar emitindo a sua opinião e contribuindo com a qualidade da educação do Distrito Federal. Muito obrigado. Muito obrigado ao representante do Simpro. O nosso terceiro orador é o diretor da Escola Técnica de Brasília, professor Carlos Antônio Santiago. O senhor tem 5 minutos, se quiser fazer uso da tribuna, fique à vontade. E nos chegou também informação que os professores, servidores e alunos estão assistindo à audiência
no Centro de Educação Profissional de Ceilândia, através da TV Câmara Legislativa, que muito nos alegra, porque é a forma de nós darmos espaço a esse debate. Vou marcar o tempo do senhor. À vontade. Obrigado, boa noite a todos. Quero cumprimentar o deputado Rogério Ulisses, em nome de quem eu cumprimento toda a mesa, cumprimento a todos os colegas, professores, servidores, alunos. Quero dizer que estou aqui em nome da minha escola. Eu, como gestor, diretor de educação profissional, lá no Centro de Educação Profissional Escola Técnica de Brasília, trago aqui uma palavra da nossa casa. O que acontece hoje é que os nossos professores, nossos servidores, nossos alunos, deputado, eles estão ansiosos. E o senhor trouxe uma fala muito interessante, que, aliás, era a nossa espera. Nós pensávamos que realmente esse fosse um momento, e esperamos que seja, em que nós pudéssemos esclarecer alguns fatos. Nós temos discutido no âmbito de nossa escola, e aqui eu quero até parabenizar a equipe da Escola Técnica de Brasília pela maneira sadia, bonita e exemplar com que vem debatendo e tratando essa causa, com muita clareza, com muita tranquilidade, com muita civilidade, alunos, professores, administrativos, e temos discutido, então, não só o decreto, como já um primeiro documento que nos foi enviado através do subsecretário de Projetos Especiais de Ensino Superior, Dr. Luiz Campassi, mas, por mais que discutamos, ainda pesa alguma coisa, alguma insegurança. E se o meu pessoal está inseguro, então venho com eles aqui, para tentar clarificar, para tentar descobrir o que mais nós temos por trás desse decreto, que poderia nos auxiliar para que pudéssemos dar continuidade ao nosso trabalho com tranquilidade, com paz e com harmonia. Na verdade, nós já abrimos, inclusive, o nosso processo classificatório, as inscrições começam terça-feira agora, as atividades continuam, estamos abrindo mais 4 cursos novamente, mas, na verdade, estamos abrindo turmas para os cursos de técnico em eletrônica, eletrotécnica, em telecomunicações e informática. Ou seja, o nosso trabalho continua, mas a forma de conduzir esse trabalho. E aqui eu quero trazer algumas pouquinhas considerações nesse pouco tempo que me resta. Desde o dia 17/9 até hoje, dia 24, não nos foi dada, deputado, sequer uma única orientação formal sobre os procedimentos dos diretores do CEPS face a essa nova realidade administrativa que nós estamos vivenciando. Existem situações que demandam providências urgentes. Por exemplo, a Secretaria de Estado de Educação ela está parada em relação a procedimentos inerentes aos convênios firmados com órgãos da área federal, ou seja, com o MEC, com o FNDE, BID. No entanto, a Secretaria de Educação cobra, e de maneira contundente, dos executores dos convênios, que somos nós, os diretores, nos cobram que nós temos que imprimir maior celeridade ao andamento dos processos, para que, dia 30 de outubro, esses processos estejam já contratados e pagos. Mas como é que nós vamos dar celeridade se está tudo parado? E é um problema que eu trago aqui, que eu preciso de esclarecimento. Uma empresa chega e quer receber, porque ela entregou e ela não pode receber. Por quê? Porque a Secretaria não pode pagar, porque a Secretaria de Educação não é mais quem mexe com isso, é Ciência e Tecnologia. E aí os credores, as empresas correm para a Secretaria de Tecnologia. Chega lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia, eles mandam voltar lá para a GCC, a Secretaria de Educação. Então, nós não podemos empenhar, não podemos pagar, não podemos transferir, e eu tenho, daqui a pouco, dar recado dos meus processos, e daqui a pouco a Secretaria de Controle do Governo Federal está lá batendo em cima do executor, que somos nós. Por que vocês não deram celeridade? Por que não concluíram os processos? Então, nós estamos numa dificuldade muito grande hoje em dia. Nós estamos, na verdade, numa sinuca. Então, essa, por exemplo, uma das dificuldades que nós estamos colocando hoje aqui, porque se não nos for dada uma resposta clara, objetiva, contundente, peremptória e justa, nós não sabemos o que fazer. E nós precisamos de resposta. A Secretaria de Educação
simplesmente não se manifesta. Nós não recebemos nada formal. Como proceder? Como fazer? Como é que eu vou tratar meus meninos? Quem que assina meus diplomas, os nossos diplomas? Agora eu sou secretário de Educação, sou secretário de Tecnologia, eu não sei a quem me dirigir. Então, nós estamos numa situação muito complicada e eu gostaria de receber uma orientação de como... Eu vou dar ao senhor mais tempo para concluir. À vontade. Obrigado. Na verdade, eu não vou me delongar, porque são muitos os itens e nós não temos como tratar de todos aqui nesse momento. Mas, se por um lado nós queremos trazer tranquilidade aos nossos servidores, por exemplo, e nossos professores colocaram um dia num debate que o Luiz Campas esteve lá conosco, e os nossos professores chegaram a falar, olha, ao pessoal de Ciência e Tecnologia, o nosso problema não é ir para a Ciência e Tecnologia, não é ficar na Secretaria de Educação. Nós queremos ter a segurança, a tranquilidade de que a Escola Técnica de Brasília vai continuar com seus professores, com os seus servidores, fazendo o seu trabalho, que a carga horária dos meninos vai ser diminuída, que os cursos vão ser mantidos com qualidade, que são professores que vão continuar mantendo. Essa tranquilidade nós queremos. Se assim nós tivermos essa tranquilidade, nós vamos caminhar. Nossa questão não é política, nossa questão é educacional. Nós queremos que a educação continue. E, aliás, eu queria fazer um comentário aqui. Os diretores do CEPS, que agora, como lhe disse, estão sendo penalizados, porque estão sendo cobrando de uma coisa que eles não conseguem fazer funcionar com relação aos convênios, na última modificação que houve no plano de cargo, nos cargos comissionados da Secretaria de Educação, é bom lembrar que todos os diretores dos centros de educação profissionais estão ganhando menos do que qualquer um diretor do ensino médio na rede pública. Eu não sei que tipo de reconhecimento que a Secretaria de Educação, e agora eu não estou ocupando Ciência e Tecnologia, porque partiu da Secretaria de Educação, eu não sei que tipo de reconhecimento é esse, no momento que baixam a mínima gratificação nós já temos e querendo nos incentivar a fazer um trabalho de qualidade. É claro que isso não baixou o nosso nível de qualidade no trabalho. Nós continuamos trabalhando porque nós acreditamos na educação, independente do que recebemos. Enquanto eu estou lá, eu assumo minha postura de educador e vou fazê-la até o final. Mas seria prudente que nós recebêssemos o mínimo de reconhecimento desses aspectos. Tá ok, muito obrigado. Eu queria, inclusive, parabenizar o professor pela forma clara, objetiva, madura, com a qual ele fez a exposição. Parabéns, professor. O nosso próximo inscrito é o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, o professor Denilson Costa. O senhor tem 5 minutos, pode fazer uso da tribuna. Ou então aqui da mesa, se quiser. Eu vou ficar aqui, obrigado. Fique à vontade. Bom, pois não. Primeiro, boa noite a todas as companheiras, a todos os companheiros, professores, auxiliares, alunos. Agradecer ao convite do deputado Rogério Ulisses, deixar claro a importância do que significa uma audiência pública para tratarmos de educação, para tratarmos de algo tão relevante, sobretudo para nós, profissionais da educação. E, bom, a Confederação, a CNTE, hoje, só para um rápido esclarecimento, hoje é a confederação que congrega todos os trabalhadores da educação hoje no país, não só professores, mas funcionários de escola. Tem uma base hoje de 2,5 milhões de trabalhadores da educação, com representatividade em todos os estados e nos grandes municípios do país. E se discute, de fato, todos os pontos que se referem não só à educação de qualidade, mas, sobretudo, no que diz respeito à valorização do profissional da educação. E a gente andando em alguns locais, em alguns lugares, a gente percebe o quanto o ensino profissionalizante é importante para a nossa juventude, para nós profissionais da educação, sobretudo, e qual é a importância que não se tem hoje aqui no Distrito Federal a educação profissionalizante. E eu começaria com uma pergunta, e essa pergunta, é claro, que será direcionada ao governo, aqui na representatividade do deputado Isalci. Qual a importância dos cursos profissionalizantes que o governo
qual é a visão que o governo tem desses cursos profissionalizantes e qual é a importância desses profissionais e, sobretudo, desses alunos, desses cursos profissionalizantes. Qual a perspectiva que esses alunos terão e terá como proposta de governo estabelecido já desde o início do ano pelo atual governo do GDF? Porque, em cima dessa pergunta, a gente tem algumas respostas e consequências dessa análise conceitual que o governo tem a respeito da educação, sobretudo, profissionalizante. E aí é claro que, em cima disso, a gente pode fazer algumas correlações. Por exemplo, temos a plena convicção, e aí nós não ouvimos o representante aqui do Ministério da Educação, mas por termos assento em algumas comissões, a Confederação ter assento em algumas comissões, em alguns grupos que se discute educação, no próprio governo federal, a gente percebe que a educação hoje ela não pode ser colocada como adversária, não pode ser colocado em contrapartida com a política adotada de ciência e tecnologia, mas tem que ser levada pelos governos como uma parceria estabelecida entre a tecnologia, a ciência e a pesquisa, tá certo? Que, consequentemente, para os índices que nós temos hoje colocados aqui no Distrito Federal, necessita, claro, de recursos, necessita de ciência, necessita de tecnologia, mas, sobretudo, necessita dessa parceria. Não significa uma adesão ou uma retirada, no caso, dessas escolas técnicas, sobretudo, dos centros, para essa pasta de ciência e tecnologia. Achamos que é importante, é claro, que tem que ter uma política de ciência e tecnologia do governo para com as escolas profissionalizantes e os cursos profissionalizantes, mas isso não significa dizer que ter que repassar, ou seja, ter que transferir não só o quadro desses funcionários ou a metodologia dos cursos que são colocados para a pasta de ciência e tecnologia. Ratificando isso, e a gente tem exemplos claros em muitos estados, né, dos Cefetes, como bem foi citado aqui pelo Zé Antônio. Eu acho que nós deveríamos, inclusive, eu acho que como proposta aqui dessa audiência, se pudermos fazer isso, primeiro o seguinte, eu acho que nós temos que buscar a criação de Cefetes aqui no Distrito Federal. Eu acho que tem que ser incentivado a criação de centros para, inclusive, ampliar, não só ampliar, buscar uma demanda que existe hoje, por falta, inclusive, de espaço. Hoje nós temos uma disputa muito grande para a entrada desses alunos nesses cursos profissionalizantes por condições de profissionais, de fato, né, e de espaço para que isso, de fato, ocorra. E eu acho que esse é um dos pontos que é importante e tem que ser relevante, colocado em uma proposta de governo. Se me permite, eu vou lhe dar mais 2 minutos. À vontade. Então, esse é o primeiro ponto, que eu acho que é importante e relevante. Uma outra coisa importante, que eu acho que é consequência disso em função de um decreto. E deixar claro que, enquanto confederação, e auxiliando o nosso sindicato e os sindicatos da confederação, com certeza analisaremos esse decreto, isso já está sendo feito pelo corpo jurídico da Confederação Nacional, e não mediremos esforço, né, jurídico para que possamos fazer esse questionamento do que foi encaminhado pelo governo, dessa forma, desse decreto, que na nossa avaliação, a princípio, tem vício, e esse vício pode ser juridicamente comprovado em algumas ações, e isso a gente tem claro, sobretudo porque não se muda um quadro, né? Aliás, tem algumas perguntas. Será que se mudar o quadro dos profissionais da educação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós mudaremos, inclusive, o salário desses profissionais da educação? É uma pergunta, tá certo? Porque hoje, nós que somos profissionais da educação, da Secretaria da Educação, temos um plano de cargo, salário, um plano de carreira, onde você tem uma carreira especificada. Será que, passando para uma outra pasta, o que aconteceria com esses profissionais? É uma questão que tem que ser colocado e tem que ser, de fato, respondido. Meu tempo está esgotando, não sei se a gente, no retorno das perguntas, a gente pode, enfim, abordar mais outras coisas, mas eu só queria deixar claro 2 coisas, que é defesa da Confederação. É importante que se diga isso bem claro, qual é a política adotada pelo governo federal em ampliação de Cefetes,
Hoje nós temos um presidente da República que diz claro, e deixou muito claro, que nesse tempo que o governo vai abrir, já abriu mais de 100 escolas técnicas, isso no país todo, e não significa fechar ou restringir a ação dessas escolas técnicas e profissionalizantes. E, por fim, deixar claro que a defesa intransigente da escola pública, a educação pública, nós sempre faremos em todos os espaços onde formos convidados e chamados. Obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de registrar aqui algumas presenças. Agradecer a presença da Nilma Pereira, que está aqui representando o senador Cristóvão Buarque. Agradecer a presença do João Querginaldo, que é representante do Centro de Educação Profissional de Ceilândia. Agradecer a presença da professora Vanessa Campanella, representante do deputado Paulo Tadeu, um grande aliado nas questões educacionais aqui na Câmara Legislativa. Agradecer a presença do senhor Cláudio Dornelas, professor da Secretaria de Educação, a presença da Francisco Raimundo, orientador educacional da Secretaria de Estado de Educação, da professora Marlete Maria da Silva, da ETB, do professor Paulo Fernando Teixeira, da Escola Técnica de Brasília, do professor Hamilton Ferreira de Menezes, da Escola Técnica de Brasília, do professor José Rogério, também da Escola Técnica de Brasília, do professor e sindicalista Antônio Armes, da Secretaria de Educação e do Simpro, do professor Tadeu Freire, da Secretaria de Educação, do professor Antônio Domingos e do professor Júlio, também professor da Secretaria de Educação. Muito obrigado pela presença dos senhores. O próximo orador é o coordenador-geral de Infraestrutura da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, o senhor Luiz Carlos Rego. E, no caso do coordenador, ele havia me pedido um tempo maior, porque ele, na verdade, vai fazer também uma exposição da proposta do governo federal, do MEC, sobre a questão das escolas técnicas federais. Então, o senhor não se preocupe, fique à vontade, por se tratar de uma exposição, na verdade, lhe será lhe dado um tempo maior, tá? Fique à vontade. Só apertar, por favor, o botão. Isso. Fique à vontade, professor. Boa noite a todos. Deputado Rogério Ulisses, em nome de quem cumprimento os demais componentes da mesa, secretário deputado Isalci Lucas. Eu quero primeiramente agradecer ao deputado Rogério pela oportunidade de estar aqui em nome do MEC, em nome da secretária de Educação Profissional e Tecnológica, professor Eliezer Pacheco, apresentando dando algumas informações sobre a expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. Eu, primeiramente, gostaria de dizer que a expansão da rede federal, no que se diz respeito ao Distrito Federal, especificamente, obviamente não tem nenhuma intenção de fazer concorrência com a educação profissional do Distrito Federal, até porque nós dois juntos, com todo o esforço que pudéssemos fazer, não seríamos capazes de cobrir toda a demanda por formação profissional do Distrito Federal. Na verdade, o que se pretende com a expansão é se juntar ao esforço já existente do GDF para que possamos atingir um número cada vez maior de pessoas com formação nesta área. Na verdade, eu vou fazer aqui uma breve apresentação do plano de expansão da rede federal e peço um pouco de paciência dos senhores. Pediria ao Reginaldo. Bom, um breve histórico da nossa rede. Essa rede, na realidade, ela está muito próxima aí de completar 100 anos, né? Agora, em 2009, está completando 100 anos de existência, né? E a origem dela foi lá em 1909, com a criação de 19 escolas de aprendizes artífices, né? Atualmente, as instituições que integram essa rede estão presentes em 23 estados, em 23 das 27 unidades da federação, né? Fazendo em funcionamento hoje um total de 180 unidades, e brevemente pretendemos atingir as 27 unidades da federação, porque é imprescindível que tenhamos escolas federais em todas as unidades da federação.
Sua situação possui um foco na formação profissional em todas as áreas, em todas as principais áreas de atividade produtiva, contemplando cursos e programas que vão desde a qualificação profissional até programas de mestrado, doutorado, passando pela oferta de ensino médio, cursos técnicos de nível médio, cursos tecnológicos, né, de tecnologia, de nível superior, engenharia, licenciaturas, formação profissional de jovens adultos, especializações técnicas, congregando aproximadamente em torno de, hoje, de 200 mil matrículas em toda a rede. Seguindo. Bom, até 2002, esse era o perfil da nossa rede, né? Continuando. Nós tínhamos 34 Cefetes, que são Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 36 escolas agrotécnicas federais, uma escola técnica, 39 unidades descentralizadas de ensino, que são campos avançados desses Cefetes, e 30 escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Na realidade, ali nós na realidade, são 33 Cefetes, porque um dos Cefetes foi transformado, o Cefet do Paraná foi transformado em universidade tecnológica, a primeira universidade tecnológica do Brasil, também faz parte da nossa rede. Seguindo. Bom, em dezembro de 2005, na verdade nós tínhamos até final de 2005, nós tínhamos uma restrição legal para a implantação de novas unidades, para a expansão da nossa rede, com unidades criadas e mantidas pela União. Né? Podíamos até participar de expansão desde que a União participasse da implantação de infraestrutura física, mas não poderia participar de manutenção e gestão de unidades. Em dezembro de 2005, nós conseguimos fazer uma alteração, uma flexibilização da lei, que permitiu, então, a partir daí, a retomada da expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Imediatamente foi disponibilizado o recurso para a implantação de 64 novas unidades. Seriam 51 unidades descentralizadas dos Cefetes, que são esses campos avançados, 4 campos da Universidade Tecnológica do Paraná, e as últimas 9 ali, 6 escolas técnicas federais e 3 escolas agrotécnicas federais, seriam já a busca de tentar dotar todos os estados da federação, que não tinham ainda nenhuma escola da rede federal, de unidades. Ali é o caso específico de Brasília, e ainda do Acre, do Mato Grosso do Sul e do Amapá. Essas 9 unidades, obviamente, a primeira unidade em cada estado, ela teria que nascer como autarquia federal. E, obviamente, a autarquia federal tem que ser aprovada por lei do Congresso, e a lei de aprovação dessas 9 unidades já foi aprovada na Câmara dos Deputados e está hoje no Senado Federal. Né? Esperamos aí com brevidade conseguir terminar o trâmite e a aprovação da autarquia, especialmente da autarquia aqui do Distrito Federal, porque a implantação das outras unidades de Brasília, obviamente, vão depender da implantação da autarquia federal. Seguindo. Bom, a área de atendimento, veja bem, quando nós resolvemos fazer uma expansão da rede federal, uma preocupação foi primeiro dar uma olhada no perfil da rede até então, que tinha naquela época em torno de 143 unidades, que aconteceram nesses últimos 96 anos. E verificamos de pronto que a distribuição dessas unidades não tinham acontecido de uma maneira muito adequada, se considerarmos o tamanho, né, e as especificidades do território brasileiro. Verificamos, por exemplo, a grande concentração de unidades nos grandes centros urbanos e no litoral brasileiro, né?
muitas vezes escolas federais próximas umas das outras e o restante do Estado ou o restante do país desassistido. Então, na primeira fase do plano de expansão, nós definimos 3 critérios básicos já na primeira tentativa de corrigir essas distorções. A primeira dela, obviamente, foi dotar as unidades da federação que não possuíam nenhuma unidade da rede federal de autarquias federais, que é o caso das 9 unidades lá que estão no projeto de lei do Congresso. A segunda foi uma busca de interiorização da oferta de educação profissional, buscar levar um pouco a oferta de educação, tirar a oferta prioritariamente dos grandes centros urbanos e do litoral para o restante do país também, né? E até aí numa tentativa de buscar dar uma certa contribuição contrária à migração dos jovens nessa faixa etária, que geralmente os jovens do interior, quando atingem essa idade escolar, migram para os grandes centros urbanos em busca de educação e, obviamente, de emprego, né? Então, a ideia de levar a educação para o interior, né, de uma maneira adequada, para que não só a educação chegue lá, mas de que, na sequência, se tenha também o emprego lá, né? E, finalmente, com essa definição de interiorização, veio o grande questionamento, as grandes concentrações de pessoas e de carências estão ainda nos grandes centros urbanos, né? E, obviamente, que abrimos uma terceira possibilidade de atender ainda implantação de unidades nos grandes centros urbanos, onde houvesse certamente uma demanda muito forte para isso, mas direcionado aí para a periferia dos grandes centros urbanos. Então, essas basicamente foram os critérios das 64 unidades do Plano de Expansão 1. Seguindo. Vamos lá, 6 escolas técnicas, 3. Esse aí é o perfil da distribuição dessas unidades pelo Brasil, né? Lá, às vezes que já começa a ter uma distribuição mais adequada dentro de cada estado e no território nacional, né? São as 6 escolas técnicas, as 3 agrotécnicas, 4 campos, as 51 unidades descentralizadas, totalizando as 64 unidades da expansão 1. Seguindo. Bom, área de abrangência ali, as escolas federais, a gente costuma dizer que uma escola federal não pode ser escola de município, ela é uma escola de região, né? Então, elas estão também, busca-se também a localização adequada para que ela possa atender a clientela não de um município, mas de toda uma micro-região ou mesorregião, né? Aí busca-se, então, com essas 64 primeiras escolas, atingir, com o raio de atuação de cada escola, em torno de 1.500 municípios, com em torno de 74 mil vagas. Com criação de postos de trabalhos em torno de 5.500, sendo 2.210 para professores e o restante para técnicos administrativos, obviamente, aí todos dependendo de concurso público, serão todos funcionários da União. Seguindo. Bom, o sucesso do plano de expansão 1, obviamente, levou à possibilidade e à busca de viabilizar uma continuidade da expansão, né, e meio como resposta ao compromisso assumido pelo presidente da República na campanha eleitoral, vocês devem ter visto muito isso, o Lula dizer que ia implantar uma escola técnica em cada cidade polo desse país, né? O que foi para a gente uma grande dificuldade de definir num país de 5.400 municípios o que seria cidade polo, né? Dentro da capacidade de implantação de novas unidades. Mas saiu então o plano de expansão 2, né? Que corresponde à meta de se implantar 150 novas unidades de ensino da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica até
o ano de 2010, ocasião em que a rede passará a contar com 354 unidades aproximadamente e em torno de 500 mil de alunos. Seguindo. Bom, na segunda etapa do plano de expansão, nós tivemos que buscar um aprimoramento dos critérios para a definição desses 150 municípios, até como já foi dito aqui, nós teríamos que, num universo de mais de 5 mil municípios, tínhamos que garimpar 150 municípios. Então, o aprimoramento dos critérios foi necessário para que pudéssemos fazer uma escolha embasada em critérios bastante técnicos. Então, além, obviamente, dos critérios já definidos no plano de expansão 1, nós acrescentamos aí a distribuição territorial equilibrada entre as atuais e novas unidades de ensino, buscando ocupar, obviamente, os espaços do país ainda não atendidos pelo ensino profissionalizante, o atendimento dentro do possível de todas as mesorregiões, definidas aí num trabalho em conjunto com o IBGE, a sintonia, e isso aqui é um ponto extremamente importante da expansão, a sintonia com os arranjos produtivos locais, né, e com as demandas das estruturas locais, até porque, como eu já disse anteriormente, um curso dessa ordem oferecido lá no interior, se ele não estiver muito afinado com a demanda do mercado por profissionais, a gente pode correr o risco de levar a estrutura educacional lá para o interior a um custo maior do que seria no grande centro urbano, e o aluno, ao se formar lá, botar o diploma do braço e aí sim ir para o grande centro urbano buscar emprego, né? Então, nós temos não só que levar a educação, mas temos que buscar, junto com isso, a empregabilidade dos alunos formados. E aí, nesse ponto, a sintonia com os arranjos produtivos é fundamental e essencial. Ainda, dada a envergadura do plano, incluímos um aproveitamento de infraestruturas físicas existentes, né? Só para fazer um parênteses aqui, neste caso aqui, dos 150 municípios que foram anunciados com a implantação de novas escolas federais, nós sabemos que o ano que vem é um ano de eleição municipal e todo prefeito gostaria que a escola federal estivesse implantada no seu município no ano de 2008. E, obviamente, a União não tem condições de implantar 150 escolas de uma vez, né? Nós fizemos uma chamada pública e, de uma certa forma, transferimos a responsabilidade de dizer quais os municípios teriam as escolas federais implantadas no primeiro, no segundo e no terceiro grupo, transferimos essa responsabilidade aos municípios. De que forma? Os municípios poderiam oferecer, além da contrapartida obrigatória, que é o terreno, poderiam oferecer contrapartidas optativas que facilitassem a implantação dessas unidades. Para nossa surpresa, no resultado dessa chamada pública, nós recebemos mais de 30 unidades de primeira linha prontas dos municípios para implantar escolas federais em 2008. Né? E com essa possibilidade, a distribuição de implantação de escolas federais, que primariamente era para ser de 50 em 2008, 50 em 2009 e 50 em 2010, pudemos fazer uma modificação para implantar 70 em 2008, 50 em 2009 e 30 em 2010. E, concluindo, os critérios da identificação de potenciais parcerias, que também fez parte da chamada pública. Seguindo. Bom, cronograma de ações, 24 de abril foram divulgadas a lista das 150, 2 de julho apresentadas às prefeituras, 31 de agosto a divulgação do ranking, e em janeiro a dezembro de 2008 a implantação de 70, 2009 50 e 2010 30. Seguindo.
Custo de implantação, muito rapidamente, aí, uma unidade dessa, implantação de infraestrutura física em torno de 5 milhões. Seguindo. Aí o quadro de pessoal, técnicos administrativos, professores 40 e técnicos administrativos 65 lá no final. Seguindo. Bom, aí o custo total dessas unidades, a implantação da infraestrutura física de toda a expansão, 750 milhões. Pessoal, que é um custo que se gera agora e ele é permanente, ad eterno, né, de 372 milhões, e manutenção, 135 milhões. Seguindo. Bom, já foi dito que a contrapartida do municípios, do Estado e, no caso aqui do Distrito Federal, a obrigatória é a área obviamente, as instalações de serviços públicos nessa área, água, telefone, esgoto, essas coisas. Seguindo. No Distrito Federal, a proposta de construção né? Seguindo. Bom, aqui no Distrito Federal, pode seguir. Aqui no Distrito Federal nós temos a Escola Técnica de Brasília, ela é consequência do projeto de lei que cria a autarquia. Seguramente ela será implantada no plano piloto e será a sede da autarquia federal. Mas está previsto no plano, e aprovado e previsto no plano de expansão, mais uma unidade em Planaltina, buscando lá a saída norte da BR-020, Taguatinga e Samambaia, buscando essa área de maior concentração de pessoas aqui no Distrito Federal, e no Gama, buscando a área sul da BR-020. Seguindo. Pode seguir, por favor. Ali só a colocação no mapa do Distrito Federal da posição dessas unidades. Seguindo. E aí o perfil que ficou da implantação e distribuição da rede federal de educação profissional e tecnológica, obviamente depois de concluído e implantado todo o plano de expansão da rede federal. Seguindo. Bom, era isso, e obrigado pela atenção dos senhores. Nós agradecemos a exposição do professor. Queríamos registrar a presença do professor e engenheiro Luiz de Mendonça, da Fundação Educacional, do técnico em telecomunicações Pablo Costa Lima, do auxiliar de educação Iracema Alves Pimenta, da doutora Alessandra Câmara, advogada do SAI, do eletrotécnico Marcelo dos Santos, do técnico em eletrônica Claudemiro Ferreira, do técnico em informática da ETB Ítalo dos Santos, da auxiliar técnica eletrônica da Micromed Orlando Santana, do auxiliar Deilton Bem-vindo, auxiliar de limpeza e conservação da ETB, do auxiliar administrativo projetista Wesley Ferreira, da técnico informático Luiz Cristian, da ETB, do técnico informática Laudo Erli, também da ETB, da Escola Técnica, da agente de educação de portaria, a senhora Emar Gomes, do auxiliar de educação Sueli Gomes, secretário-geral Denivaldo Alves, do motociclista da Escola Técnica Bernardo Paulo, do agente de educação, conservação e limpeza da ITB Lázara Teixeira, agente de educação Lúcio Nonato, da ITB, auxiliar de educação Eliene, também da ITB, auxiliar de educação Maria Glesser, da Secretaria de Educação da ITB, do assistente de educação José Henrique, do auxiliar de portaria o senhor Geraldo, também da ITB, o Ivo Portela e do senhor Cléber Souza, também auxiliar em educação. A gente agradece a presença de todos, a gente percebe a diversidade de pessoas, alunos, auxiliares, professores, diretores de escola, que estão aqui envolvidos nessa questão do ensino técnico profissionalizante no Distrito Federal. Eu vou passar agora a palavra
para o secretário deputado Exalci Lucas, para que ele possa fazer as suas considerações. Claro que também vamos flexibilizar um pouco mais o tempo, para que ele possa... Foram várias perguntas, né, vários questionamentos feitos, e certamente precisar de um tempo maior para formular as suas considerações, as suas respostas. E eu queria aqui fazer um registro. O secretário Exalci não teria obrigação formal de estar aqui nessa audiência pública. Na verdade, ele foi convidado. E até por uma falha nossa, da minha assessoria, enfim, ele acabou sendo convidado de última hora, né? Eu encontrei e ele teve toda a disponibilidade, toda a boa vontade em aqui estar. Eu queria fazer esse registro e agradecer, porque o que nós percebemos, secretário, é, na verdade, essa grande angústia, essa grande preocupação por parte das pessoas que vivem, tem na sua vida profissional, na sua história de vida, né, o ensino profissionalizante. Uma mudança como essa, sem dúvida nenhuma, causa preocupação, causa desconforto, causa intranquilidade, e eu acho que vai ser a grande oportunidade de nós ouvirmos do senhor, que hoje representa a pasta de Ciência e Tecnologia, né, o que essa mudança, o que esse decreto representa de forma prática na vida dessas pessoas e quais as expectativas, né, políticas que nós podemos ter daqui para frente, né, realmente sobre a sua gestão. Então, eu fico muito agradecido e o senhor pode ficar à vontade para fazer uso da palavra. Se quiser utilizar a tribuna, então, fique à vontade. Bem, boa noite. Eu quero cumprimentar o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania, Ética e Decoro Parlamentar, o deputado Rogério Ulisses, ao mesmo tempo em que parabenizo por essa iniciativa dessa audiência pública, como também cumprimentar o nosso representante do Ministério da Educação na área de tecnologia, na área da educação profissional, professor Luiz Carlos do Rego, cumprimentar o nosso colega diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, professor Denilson Costa, professor Carlos Santiago, também diretor da Escola Técnica de Brasília, professor Zé Antônio, do Sindicato dos Professores, o senhor Denivaldo Alves do Nascimento, representante do Sindicato dos Auxiliares, cumprimentar de uma forma especial aos professores, servidores aqui presentes, os alunos, e também quero cumprimentar os alunos e servidores que acompanham essa audiência pública através da internet ou através da TV Câmara. Pedir desculpa por não ter trazido aqui uma apresentação especial sobre a nossa proposta da educação profissional, porque, de fato, tomei conhecimento agora à noite, já eram 18 horas, mais ou menos, mas fiz questão de vir aqui nessa audiência, porque entendo também, até porque sou parlamentar, que aqui é o fórum para você fazer as grandes discussões, os grandes debates sobre todos os temas, quaisquer que sejam eles. E quero dizer também do nosso objetivo também de clarear o máximo possível, porque este governo, o governo José Roberto Arruda, tem este princípio da transparência. Todos os atos é de total transparência. Essa priorização da educação profissional é meta de governo. Eu tive o privilégio de ser convidado para assumir a pasta de Ciência e Tecnologia, e que, durante algum tempo do governo anterior, elaboramos essa política de Ciência e Tecnologia para o Distrito Federal, e acho que cabe aqui falar um pouquinho sobre isso. Nós, quando elaboramos a política de Ciência e Tecnologia, elaboramos em conjunto com a sociedade organizada, fizemos questão de fazer uma política de Estado e não de governo. A política de Ciência e Tecnologia está totalmente dentro da linha de uma política de Estado, que houve, sim, a participação da academia, das universidades, do setor empresarial, do governo. Discutimos aqui na Câmara Legislativa por 2 ou 3 vezes essa matéria de Ciência e Tecnologia. E Ciência e Tecnologia passou também a ser prioridade em função da realidade atual. O maior desafio da Secretaria de Ciência e Tecnologia está sendo exatamente aproximar o setor acadêmico
à universidade o conhecimento do setor empresarial. Até pouco tempo, e inclusive na primeira reunião que fizemos do setor empresarial com a academia, o que deparamos foi que a universidade estava caminhando para uma educação profissional ou um currículo que era incompatível com aquilo que o mercado estava precisando. Eu me lembro que na primeira reunião, o setor empresarial presente reclamava de profissionais em Brasília que dominassem a linguagem Java. E todas as universidades que lá estavam nessa reunião, não tinha nenhuma preparando profissionais nessa área. Estavam todos trabalhando numa linguagem totalmente ultrapassada e que o mercado já não estava exigindo mais. Então, a Secretaria de Ciência e Tecnologia fez questão de elaborar toda a política de ciência e tecnologia com a participação do setor empresarial e da academia. Porque nós temos que preparar os jovens para o mercado de trabalho. Mas não é o mercado que nós queremos ou que achamos que estamos preparando, não. Nós temos que preparar os jovens para o mercado real. Por isso, e aí fiquei muito satisfeito agora de ver também, e é o óbvio até, que o governo federal também está trabalhando na linha dos arranjos produtivos, e é o que fizemos. Todos os cursos profissionalizantes serão voltados para os arranjos produtivos locais. A vocação do Distrito Federal é ciência e tecnologia, é indústrias não poluentes. Então, temos que preparar nossos jovens para isso, para que não tenhamos que buscar pessoas de fora para atender o mercado de trabalho. Dentro da política de ciência e tecnologia, nós dividimos essa política em 3 grandes programas. Vou falar em apenas 2 deles. Construindo cidadania com ciência e tecnologia, empreendendo cidadania com ciência e tecnologia e difundindo ciência e tecnologia, cidadania com ciência e tecnologia. Na área da construção da cidadania com ciência e tecnologia, nós tivemos uma grande preocupação, que é levar à universalização do acesso ao conhecimento. O que falta nesse país, e o Distrito Federal não é diferente, é conhecimento, é comunicação. Existem muitas colocações que são feitas, muito mais por desconhecimento. Então, recentemente saiu uma pesquisa onde o Distrito Federal está em primeiro lugar de acesso à internet. O dobro da média nacional. Mas esse acesso à internet, 85% dele está na classe A e B. A classe C e D está totalmente excluída digitalmente. Então, qual foi a preocupação deste governo? Em primeiro lugar, qual é a missão deste governo? Qual é o objetivo principal? Na missão do governo do Distrito Federal, a missão principal é melhorar a qualidade de vida, mas, principalmente, distribuí-la melhor. Nós temos hoje cidades com IDH que são os melhores IDHs do mundo. Você pegar o IDH do Lago Sul, do Plano Piloto, equipara-se a países de primeiro mundo, Suíça, Finlândia. Mas se você pega o IDH de outras cidades, você tem cidades com IDH muito baixo. Então, é missão nossa fazer isso. Agora, para isso, envolve atitudes sociais, econômicas. E aí, então, nós criamos a política dos parques tecnológicos. Nós estamos lançando, o deputado Rogério tem acompanhado e sabe disso, nós já estamos em fase de implantação da cidade digital. Já foi licitada a obra, vamos começar agora a cercar o parque digital, vamos já construir a infraestrutura, inclusive estou levando para a cidade digital a Fundação de Apoio à Pesquisa, que é um órgão vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, e que tem por objetivo fomentar a pesquisa no Distrito Federal. Nós estamos trabalhando, e o projeto já bastante avançado, no Parque de Biotecnologia, Agroenergia e Agronegócio, que vai gerar muita mão de obra, mas mão de obra altamente qualificada.
Estamos trabalhando o polo do conhecimento, o polo de microeletrônica e semicondutores, que vai ficar ali perto do Paranoá, Itapuã. O biotecnologia perto do Riacho Fundo 1, Riacho Fundo 2, aí na Fazenda Sucupira. Então, precisamos ter mão de obra altamente qualificada, porque o mercado vai exigir isto. Não quero aqui desmerecer de forma nenhuma a questão da Secretaria de Educação com relação à educação profissional, mas é uma coisa que a gente sente no dia a dia. A educação hoje são mais de 600 escolas. Os problemas são imensos e diários. Todos os dias temos problemas em algumas escolas. E acaba que a educação profissional não tem a prioridade, a atenção que deveria ter. Nos locais, nos estados onde o ensino profissionalizante tem se destacado um pouco melhor, já o ensino profissionalizante já está na ciência e tecnologia. Nós temos programa no Ministério da Ciência e Tecnologia que dá recursos para essa área. Nós implantamos agora 20 DF, já inauguramos 18, mas tem mais 2 para ser inaugurados, o DF Digital, que são centros comunitários de inclusão digital. Mas não é só inclusão digital, nós estamos oferecendo mais de 70 cursos de capacitação profissional. São cursos presenciais, locais onde temos instalações próprias, já colocamos os computadores e estamos dando gratuitamente cursos profissionalizantes. Nós estamos fazendo o DF Digital a porta de saída dos programas sociais. Nós queremos que o DF Digital possa incluir essas famílias, principalmente as famílias mais humildes, que estão em programas sociais, como Cesta Básica, Renda Minha, para que eles possam se capacitar e ir para o mercado de trabalho. Nós estamos em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia e estamos terminando o projeto básico e já consegui 8 centros CVTs, que são Centro Vocacional Tecnológico. Estou com um projeto pronto para construir um na Estrutural, um em Itapuã, no Arapuanga, na Vila São José, em Braslândia, no Riacho Fundo 2, Sobradinho 2, onde existe a maior comunidade carente, para dar a eles mão de obra qualificada. Quais são os cursos? Não sou eu que vou dizer quais são os cursos. Os cursos serão dados e estão sendo planejados dentro do arranjo produtivo local. Quais são os arranjos produtivos que nós temos no Distrito Federal hoje, que são destaques? Tecnologia da informação é um. Brasília vai se consolidar, de qualquer forma, como a capital da tecnologia, a capital do conhecimento. Então, temos que formar jovens na área de tecnologia, principalmente técnicos, que não temos. Nós temos aí um arranjo produtivo da indústria moveleira, que também é bastante forte. Temos um arranjo produtivo na área de vestuário, temos lá o polo de modas, inclusive, no Guará. Então, quem vai definir quais são os cursos que nós precisamos é exatamente os arranjos produtivos locais, o mercado de trabalho. Então, o objetivo aqui de transferir para a Secretaria de Ciência e Tecnologia as escolas profissionais tem um único objetivo: dar a elas uma atenção maior, dar a elas mais estrutura, mais investimentos, e expandir o máximo possível de cursos profissionalizantes. Como disse o nosso representante do MEC, mesmo se estivéssemos trabalhando juntos, diuturnamente, MEC e GDF, não conseguiríamos atender toda a demanda que está aí. Então, não existe nada de privatização, muito pelo contrário, nós queremos fortalecer a educação profissional. Esse decreto não dá margem nenhuma, pelo que eu li, a não ser que eu tenha equivocado, mas não dá margem absoluta nenhuma de que haverá aqui alguma privatização.
Houve sim, e inclusive está sendo retificado, porque havia já toda uma estrutura montada na Secretaria de Educação, deste convênio que foi feito com o Senai e com o Senac, instituição essa que tem mais de 100 anos de experiência profissional, como o Senai, e o próprio presidente da República é oriundo dos cursos do Senai, onde, buscando atender, porque a demanda hoje era mais de 10 mil inscrições, o GDF assinou um convênio com o Senai e com o Senac para atender 1.400 alunos e, na rede pública, escolheu os melhores alunos como critério as notas. Mas queremos atender muito mais na educação profissional. E estamos já preparando o edital para confirmar logo esses cursos que serão tocados no primeiro semestre de 2008, para que não tenha nenhuma dúvida. Eu já pedi para que agendassem todas as escolas, com os alunos, inclusive, principalmente, para mostrar a eles, e tenho feito isso em todas as faculdades. Hoje mesmo, pedi a um representante meu que fosse a uma faculdade para fazer uma palestra, que estava na minha agenda, porque todos os dias, praticamente, eu estou em uma faculdade ou numa escola para exatamente mostrar a política de ciência e tecnologia, para que os jovens saibam o que nós estamos fazendo, qual é a perspectiva profissional que eles devem optar. Não adianta a gente fazer um curso em que o mercado não vai exigir este profissional. Então, cabe a nós também difundir isso. Estou fazendo isso todos os dias. Eu estou numa instituição de educação falando sobre a política de ciência e tecnologia para que o jovem possa se preparar para isso. Então, evidente que nós poderemos, óbvio, deputado Rogério, fazer aqui outras apresentações, outros debates, mas eu queria, em função do tempo, deixar muito claro para todos os servidores que não há aqui nesse decreto nada que possa prejudicá-los. Muito pelo contrário, nós fizemos tudo para que fosse mantido e será mantido todos os direitos dos servidores. E está aqui muito claro. Neste primeiro momento, que é a transição e é normal, a Secretaria de Ciência e Tecnologia não tem quadro nessa área, então, o que os servidores estarão sendo lotados na Secretaria de Ciência e Tecnologia e mantidos, está aqui no artigo 2º, mantidos todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo que ocupam. Não será tirado absolutamente nada. Evidente? Poderíamos até melhorar. Vamos buscar isso. Mais recursos. Queremos colocar mais recursos, oferecer mais cursos, porque nós queremos oferecer, de fato, um ensino profissional de qualidade que possa atender o mercado. E posso dizer a vocês, como estamos fazendo, nós faremos, com certeza, uma grande parceria com as empresas para que o profissional dessas escolas possam sair de lá com seu emprego garantido. Porque o mercado quer isso. Alguém disse aqui hoje que saiu uma reportagem, não sei quantos mil empregos, e que não foram ocupados por falta de mão de obra qualificada. Então, nós queremos que cada aluno que estude nessas escolas profissionais sejam reconhecidos e que sejam imediatamente contratados pela qualidade do ensino que terão nessas escolas. Então, gostaria de dizer muito claramente também, este governo tem trabalhado com resultado. E aí, acho que é público e notório isso, o enxugamento que foi feito da máquina. O governador acabou com o Instituto Candango de Solidariedade, que eram mais de 11 mil cargos, reduziu mais de 50% dos cargos de confiança, grande parte deles ocupado por cabos eleitorais, entregou praticamente todos os prédios alugados, entregou mais de 600 carros que serviam ao funcionalismo, às mordomias, e por isso que nós estamos investindo este ano, só este ano, com as economias, 500 milhões de reais,
e já programado para o ano que vem, de um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de investimento. Tudo isso só em função das economias feitas por este governo. Quero dizer para vocês que todos os secretários, todos, estão concluindo o seu planejamento para 2008. Todos eles com metas, com prazos, com quantidade e com um contrato assinado entre o governador e os secretários, para que o governador possa cobrar aquilo que foi assinado e, ao mesmo tempo, que ele possa assumir o compromisso de fazer os investimentos para que isso aconteça. Então, estamos trabalhando com resultado. E, evidentemente, que as escolas técnicas, que já têm alguns cursos de excelência, que possam melhorar cada vez mais, que possamos dar gratuitamente esses cursos e que a gente possa dar todas as condições para que, principalmente, alunos mais humildes possam, no mercado de trabalho, concorrer com aquelas pessoas que têm recursos. E aí, eu quero aproveitar a oportunidade para responder aqui alguns questionamentos que foram feitos. Com relação ao professor Luiz Carlos do MEC, nós, só corroborando aqui, nós estamos fazendo o projeto, trabalhando o planejamento em cima dos arranjos produtivos locais, com a preocupação da geração de emprego e renda, que é também uma das prioridades da ciência e tecnologia. Por isso que temos aí esses parques tecnológicos que têm essa função de gerar emprego e gerar renda. Além do DF Digital, nós estamos fazendo muitas parcerias. Fizemos agora com a Igreja Católica, com a Mitra. Estamos instalando em 46 paróquias também o DF Digital, para que nessas paróquias que têm espaço físico, têm segurança, possamos também trabalhar a questão da inclusão digital. Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério da Educação e a Universidade de Brasília na formulação de novos cursos. O Ministério da Educação, através da Universidade Aberta, que está também vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós pretendemos, além da Universidade Presencial da UNB na Satélites, que já foi licitada agora na Ceilândia e no Gama, nós estamos também trabalhando para colocar a Universidade Aberta cursos também na área de graduação, pós-graduação e também profissional. O MEC quer fazer da UNB uma referência em termos de cursos profissionalizantes também. E querem que o GDF colaborem para que esses cursos sejam aplicados em Brasília, dentro dos arranjos produtivos. Então, estamos fazendo e estamos trabalhando nisso. Acho que respondi à pergunta do professor Denilson Costa sobre qual a visão do GDF dos cursos profissionalizantes. Essa é a visão. Oferecer, se possível, a todos os alunos a oportunidade de se capacitarem para o mercado de trabalho, concorrendo em igualdade de condições com aqueles alunos que têm recurso e que podem e que estão estudando em escolas que têm maiores recursos. Com relação à questão da legalidade do ato, existe aqui nessa casa uma lei que foi aprovada que dá ao governador, ao executivo, a possibilidade de fazer o arranjo com relação à gestão e à questão dos órgãos do GDF. Foi encaminhada essa casa, inclusive, foi apresentado um projeto que foi votado e que foi, de qualquer forma, votado nessa casa e que ainda, o executivo ainda continua com o poder de gestão e fazer essa modificação administrativa através de decreto. Eu, com todo respeito ao presidente do Simpro, com relação, quando ele disse que nós queríamos fazer cabide de emprego, muito pelo contrário, acho que o governo do Distrito Federal atualmente tem demonstrado isso inequivocamente. Foram eliminados, se não me falha a memória, quase 20 mil cargos comissionados com o ICS, exatamente acabando com essa cultura dos cargos serem ocupados por cabos eleitorais.
Nós estamos implantando a gestão profissional. E temos que assinar este compromisso com o governador de resultado. Então, o secretário, de uma forma especial, né, vai ter que demonstrar resultado, e não dá para fazer isso com cabide de emprego. Então, muito pelo contrário, não existe essa possibilidade. A questão do cheque educação, eu tenho hoje uma ONG que beneficia 45 mil alunos, sem um centavo do governo. Este ano, eu dei 20 mil bolsas de 50% nas faculdades, sem um centavo do governo. Então, eu não entendo como ainda tem gente hoje que não entende, ou que possa ser contra essa atitude, até porque, quando levei ao conhecimento do Ministério da Educação, ainda o ministro Tasso, porque esse projeto eu lancei em 98, foi daí que nasceu o ProUni. O ProUni é o cheque educação. Só que o meu cheque educação não tem um centavo do governo. E o ProUni permite que as faculdades deduzam dos impostos. Eu tenho, inclusive, porque saiu no jornalzinho do Simpro, uma crítica a esse projeto, e nós fomos para a Justiça, porque não deu direito de resposta, e está lá, está sendo executado agora um ganho para a ABEDUC, que é a Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, uma ação de execução da dívida com relação à falta, realmente, de oportunidade de esclarecer isso numa acusação que foi feita no jornal do Simpro. Evidente, eu sou profissional, eu fui contador, fui presidente do Sindicato dos Contadores, profissional liberal, fui presidente do Sindicato das Escolas também, porque tinha uma. Mas, nos 10 anos que trabalhei na educação privada, todos os anos fechei o acordo com o Simpro, sem nenhuma greve. Todos os anos nós fechamos os acordos, sem nenhuma dificuldade. Então, não sei porquê. Aqui nessa casa, existem as notas taquigráficas. Fizemos audiência pública, inclusive no Gama, audiência pública promovida por mim contra a questão do fechamento das escolas normais. Eu fui um dos maiores lutadores contra isso, e está nas notas taquigráficas. Então, quando diz o Isalci ajudou, acabou com a escola normal, é uma acusação muito séria e que não é verdadeira. E aqui nessa casa existem notas taquigráficas que podem comprovar isso. Com relação ao professor Santiago, professor, o senhor está com alguma dúvida com relação à questão dos convênios, e o senhor não sabe como resolver essa questão das soluções, como assinatura de diplomas ou convênios. Eu diria ao senhor que o fórum adequado seria solicitar ao subsecretário, né, para que ele, por escrito, se manifeste. Né? O fórum adequado é esse. E amanhã mesmo estarei colocando essa dúvida para que ele possa realmente esclarecer melhor, mas estarei em cada escola semana que vem, já pedi para programar isso. Faço questão de fazer uma reunião com todos os alunos, com todos os professores, para que haja um entendimento muito claro dessa situação. O que nós queremos é melhorar a educação da educação.